Turma do Propósito, meu querido irmão, uma boa noite. Que bom estar com você aqui. Confesso para os irmãos que hoje foi um dia extremamente corrido, extremamente quente. Não sei qual parte do país, qual cidade você está ouvindo, qual estado, ou até mesmo em outro país, mas aqui está muito quente, muito calor. Um dia corrido. O meu objetivo é mostrar para você mesmo que todos nós enfrentamos a correria do dia a dia, né? Muitas exigências, muitos compromissos. Eu, por exemplo, hoje tive que atender a nossa associação. Nós temos um projeto social, convido você a conhecer no Instagram aí, @_ProBem, aquele tracinho, né, _ProBem. E hoje a gente esteve atendendo com aulas de jiu-jitsu lá no Núcleo da Prata, núcleo 3 do nosso projeto social. Eu espero que você esteja lendo a Bíblia, que você esteja orando e que você esteja tentando mudar. Esse é o motivo da demora do nosso vídeo. E gravei e acabou que o vídeo deu um probleminha no áudio. Então eu estou gravando o vídeo pela segunda vez e pretendo ser bem rápido, bem direto, porque Êxodo capítulo 28, hoje dia 78 do nosso propósito, é um capítulo que, se você já leu, você está me ouvindo, você percebeu que é uma leitura muito maçante. Não só desse capítulo, mas dos últimos capítulos. Então eu tenho tentado fazer de uma maneira bem interativa para você poder entender melhor, porque lendo a descrição, por exemplo, capítulo 28, a não ser que você seja alguém que trabalha com confecção de roupas, ou você, por exemplo, é um estilista, uma costureira, você pode se interessar por essa descrição de como seriam feitas as roupas de Arão. Mas a maioria das pessoas acha um pouco estranho essas orientações, um pouco tediosas, tá? Mas isso é porque muitas vezes fazemos uma leitura superficial. Quando entendemos o significado, vamos entender a preciosidade da palavra de Deus. Tudo tem um sentido, tudo tem um significado. Então aqui, estou apresentando uma imagem. Você precisa entender que Deus escolheu a tribo de Levi para servi-lo na casa dele. Os levitas, de vez em quando você encontra alguém que diz assim, eu sou levita. É somente se essa pessoa conseguir comprovar que ela é descendente, tem um descendente comum, uma descendência comum aí, que vai acabar em Levi. Porque tirando isso, pessoal, ninguém pode falar que é levita, porque as pessoas confundem, acham que os levitas apenas cantavam. Não, os levitas não cantavam apenas. Eles cantavam sim, trabalhavam com música, mas também faziam outros tipos de serviços, como limpar, carregar, cuidar de tudo no templo e ensinar o povo a palavra. Precisavam ser extremamente instruídos na palavra. Então não cai nesse erro de dizer que você é levita porque você participa da equipe de cânticos. Diga que você é um músico, que você faz parte da equipe de louvor, da equipe de cânticos. Mas dos levitas, Deus escolheu a casa de Arão para servi-lo ao sacerdócio. Por que Deus fez essa escolha? Tudo, pessoal, vai representar para nós e apontar para Cristo. Você vai ver que tudo no tabernáculo aponta para Cristo. Então aqui nós temos o sacerdote. Esse aqui é o sacerdote. Esse aqui é um tipo de Cristo. É uma figura que prefigura Cristo. Porque aqui nós temos o sacerdote comum e aqui nós temos o sumo sacerdote. O sacerdote comum, ele fazia sacrifício, sim. As pessoas faziam sacrifícios, ofertas pela culpa, ofertas voluntárias. E nesse momento, o sacerdote, ele fazia o sacrifício e ele apresentava ali no altar a oferta dessas pessoas. Mas somente o sumo sacerdote podia fazer a expiação pelo povo. Essa expiação era um sacrifício feito uma vez por ano, onde o sacerdote entrava com essa roupa toda, que eu vou explicar para vocês o que significa, e ele levava o sacrifício, sangue de animais, até o santo dos santos, o sangue de um animal perfeito, e oferecia a oferta pelo pecado do povo. O que esse sangue representa? Esse sangue representa a morte. O salário do pecado é a morte. E por que o sacerdote levava o sangue do animal até o santo dos santos? O animal apontava para um substituto. Alguém deveria morrer por causa do pecado do homem. Naquela época se sacrificavam os animais, como um símbolo que apontava para Jesus Cristo, o sumo sacerdote. E aqui na roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, eu quero mostrar para você toda a descrição do seu significado. Vamos começar de cima para baixo. O turbante dele é feito de linho e tem uma plaquinha de ouro onde está escrito separado, sagrado, separado para o Senhor, separado para o Senhor. Uma plaquinha de ouro. Linho, toda vez que você vê linho, o linho fino, ele é uma representação da santidade, do revestimento de justiça que Jesus concedeu ao seu povo. Cristo nos justificou através do seu sacrifício. Então ele tem um significado de pureza. Por que está na mente, na cabeça? Vamos lembrar que lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai falar sobre a armadura de Deus e ele fala que o capacete é o capacete da salvação. E aqui nós temos o turbante que diz que nós somos santos, separados por Deus. E por que está na cabeça? Para dizer o seguinte, que você, meu querido irmão, pode andar com a consciência tranquila, não porque você é justo, mas porque aquele que é justo se fez pecado por você para te justificar. Por isso, meu querido irmão, você pode andar tranquilamente e não precisa mais manter esse terreno
que o diabo gosta de usar para nos acusar, para nos desanimar e para nos ferir, que é o terreno da culpa. O cristão não pode carregar culpa, porque a culpa já caiu sobre Cristo. Cristo se fez culpado por nós. Nós precisamos andar assim, quebrantados, de arrependimento, confessando que foi por nós esse sacrifício de Jesus, mas confessando também a sua morte por nós, até que ele venha. Quando nós declaramos isso, nós estamos dizendo que lá na cruz do Calvário ele gritou que está pago, para que a gente possa ter a consciência em paz. Portanto, essa é a mente, essa é a certeza que nós precisamos ter, que em Cristo nós fomos perdoados. Assim como aquelas pessoas acreditavam mesmo que viria alguém para substituí-las, para salvá-las, nós hoje que temos a certeza que Cristo veio, precisamos confiar no seu sacrifício. E aí, nós vamos para a segunda parte da roupa, que agora fica na região do peitoral. Havia um corte, aquele colete era encaixado, e nós tínhamos ali, né, na instrução do Senhor, a descrição, nós podemos ver que havia alças do manto, em versículo 9 a 12, e nessas alças haviam 2 pedras de ônix, pedras preciosas, e em cada uma delas estava escrito o nome de 6 tribos de um lado, 6 tribos de outro. E no peitoral, que é chamado de peitoral do juízo, havia ali 4 fileiras de pedras, cada uma com 3, totalizando 12, representando o povo de Deus. Vamos lembrar que o sacerdote entrava ali com o peito aberto, apresentando aí diante de si as tribos do Senhor. O povo de Deus, portanto. Então cada pedra ali, né, cada fileira, a primeira fileira era rubi, topázio, granada, a segunda esmeralda, safira e diamante, a terceira turquesa, ágata e ametista, a quarta berilo, ônix e jaspe. Essas pedras são todas preciosas e valorosas diante do Senhor, apesar de serem diferentes. Por que Deus não colocou aqui brita, pedra sabão, pedra podre? Por que Deus escolheu pedras preciosas para representar o seu povo, que é tão infiel? É porque foi pago um alto preço por nós, meu querido irmão. E essas pedras preciosas representam como Deus nos vê. Deus nos vê precioso demais. Portanto, Ele nos deu o seu Filho. Ele escolheu a família de Arão para especificamente ser sacerdotes, porque não podia ser qualquer um sacerdote. Não podia ser qualquer um sumo sacerdote. Deus, na sua divina providência, quis mostrar aqui nesse símbolo que não poderia ser qualquer um que viria representar o homem. Tinha que ser alguém especial. É por isso que a roupa aqui do sacerdote ela vai ter as seguintes cores: azul, representando que esse sumo sacerdote, que é o último sacerdote, o supremo, último e definitivo sacerdote, é o Senhor Jesus, porque ele veio do céu. Arão, o sumo sacerdote daquela época ali, só apontava para Cristo que viria. E eu vou mostrar qual é a diferença. Mas Arão já usava uma roupa que continha as cores azul, que continha a cor púrpura, que continha a cor vermelha e que continha também o linho fino aí, que geralmente é branco. Então vamos lá. A cor azul representa a celestialidade, ou seja, o sumo sacerdote viria do céu. Não seria humano, viria do céu. Porque homem nenhum pode fazer nada pelo outro. Todos pecaram, estão debaixo do pecado. Então eu não preciso pedir espiritualmente ajuda. Eu não posso pedir para que um outro homem me salve. A solução tinha que vir do céu. Em termos de ajuda espiritual, só quem pode nos ajudar é aquele que veio do céu, e esse é Jesus. E ele veio, e a púrpura representa a sua realeza, ele veio como rei fazer o que só ele podia fazer, que é morrer por nós. E o escarlate, o vermelho, representa o sacrifício dele por nós. E o linho fino representa a santidade que através do seu sacrifício ele gerou em cada um de nós. É por isso que o sacerdote entrava de peito aberto, mostrando ali diante de Deus, o Deus que poderia punir. Tanto é que a roupa do sacerdote tinha uns sininhos, e o povo de fora sabia se o sacerdote estava vivo ou não, porque ele tinha que passar por um rigoroso ritual aí de santificação. Se ele morresse, ele era puxado com uma corda, ninguém entrava lá para poder tirá-lo, porque o lugar era santíssimo e só o sumo sacerdote poderia se apresentar lá depois de passar por um rito de consagração. Mas isso aponta para aquele que viria, porque esse sumo sacerdote aqui da foto, da imagem, ele levava sangue de animais. O sumo sacerdote, que é Jesus, o supremo e último sumo sacerdote, ele entrou representando todo o seu povo, não só as 12 tribos, mas aquele povo que creu, que é representado aí pelos 12 apóstolos. Toda vez que a Bíblia fala de 12, você tem que lembrar que está se referindo à igreja. Cristo, ele vai até o Santo dos Santos e ele apresenta a si mesmo. Ele não apresenta sangue de animais. Está lá no livro de Hebreus, lá diz que o Senhor Jesus Cristo é um sumo sacerdote mais excelente. Esse sumo sacerdote supremo, que é Jesus, ele oferece a si mesmo como pagamento pelos nossos pecados. É por isso que nós somos preciosos para Deus. Sabe por quê? Porque Deus agora não nos vê mais como Ele via. Em Cristo Jesus nós somos adotados. Por meio de Cristo Jesus nós somos feitos filhos de Deus. E Deus tem um amor por nós tão grande quanto Ele tem
pelo seu unigênito Filho, que morrendo na cruz se tornou primogênito de todos os irmãos, o irmão mais velho de todos nós. Então Deus nos ama, irmãos, com um amor maravilhoso. A Bíblia diz que Ele chega a ter ciúmes de nós, tanto que Ele nos ama e tanto que Ele nos quer bem. E é por isso que nós podemos nos achegar a esse sumo sacerdote, a Bíblia diz, para a gente obter socorro em ocasião oportuna. O manto sacerdotal tinha que ser cingido aí com materiais finos, ouro e tecido das cores que eu mencionei. O cingir naquela época significava ação. Nós temos um sumo sacerdote que não ficou apenas nas promessas, ele veio e pagou o preço por nós. E lá na cruz o cordeiro mudo gritou algo para mim, para você, que faz todo sentido. Ele gritou: está consumado, está pago. Você não precisa mais ter a consciência pesada, porque o preço foi pago através do sangue do Supremo Sumo Sacerdote, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o sacerdote, ele usava por baixo de tudo isso roupas brancas de linho fino, inclusive um calção para tampar a sua nudez, mostrando que através desse sacrifício, daquele que veio, vamos lembrar as cores que estão por fora, daquele que veio para o céu, do céu azul, daquele que é rei, pode decidir o que fazer porque é soberano, a cor púrpura, e que veio pagar o preço por nós, que é o derramamento do seu sangue, a cor vermelha. Isso ele fez para que nós, no nosso interior, pudéssemos ter a certeza de que fomos justificados por Cristo Jesus. Cristo se apresenta diante do Pai, carregando o nosso nome, porque a Bíblia diz que não há nenhum outro mediador, apenas um mediador entre Deus e os homens, se chama Jesus Cristo, que é homem, foi homem como nós, e é Deus. Ele pôde religar aquilo que estava desligado. É por isso que quando ele chega diante de Deus, ele fala assim: olha, eles não devem nada, está consumado. Eu sou o pagamento. A Bíblia diz a propiciação pelos nossos pecados. Então, meu querido irmão, as vestes de justiça que você veste hoje, você só veste porque Cristo pagou o preço por você na cruz. Eu espero que você tenha entendido o que significa a figura do Supremo Sumo Sacerdote e que você entenda também que ele aponta para Cristo Jesus, aquele sumo sacerdote que nos ama a tal ponto que ofereceu a sua própria vida, e o sacrifício hoje não precisa mais ser repetido. Por meio do sacrifício de Jesus, nós temos paz com Deus e a vida eterna. Um grande beijo e até amanhã. Fique com Jesus e Deus abençoe a sua família e uma semana também de vitória para todos nós.